cabelo curto, corpo magro, andar feminino. Essas são umas das características do transexual Felipe, que hoje vive na cidade e que há 4 anos possui o nome social Jéssica, que foi escolhido pela sua mãe. Mesmo com os desafios e preconceitos existentes, Jéssica afirmou ter nascido em uma família especial, que desde sempre estiveram ao seu lado lhe apoiando. É gratificante ser reconhecida como Jéssica, né? Que as pessoas vão se sensibilizar por mim, não só por mim, mas como pelas demais pessoas que são transexuais também. Eu tenho esse nome de Jéssica há 4 anos, foi minha mãe que me deu. Então, se começa da família, a família trata bem, não é? Se a família te recebe, te dá amor, te dá carinho pelo que você é, eu acho que o restante você já tem mais força para enfrentar, né? Eu agradeço muito a quem já me tratou como Jéssica e eu não precisei explicar a situação para a pessoa, né? Paulo Tete, gestor de políticas para a diversidade sexual da cidade, comentou sobre o decreto estadual existente com relação ao nome social utilizado por transexuais e travestis. Um projeto de lei relacionado ao assunto também já foi apresentado para o Legislativo, mas irá para a votação em plenário até o final deste ano. Então, a partir do momento que foi feito o decreto, todo travesti transexual que vai num órgão público, ele tem que ser tratado pela identidade de gênero, como ela se identifica. Por exemplo, eu não posso chegar lá com o nome masculino e a minha identidade de gênero for feminina. E acontece, às vezes, por falta de um pouco de... As pessoas às vezes confundem um pouco e às vezes acaba confundindo e chama, no caso, ela de ele ou ele de ela. Jéssica também contou que desde pequena, mesmo sem entender, não se sentia no corpo que tinha. Primeiro, se encontrar como pessoa, né? Você se sentir bem dentro do seu corpo, você se sentir bem espiritualmente, com vida, né? Aí você começa a notar. Eu, quando era criança, eu percebia que não gostava de roupa de meninas. Quando eu cresci, percebi que eu não gostava de meninas. Aí depois, mesmo com roupa de menina, não me sentia bem. Aí foi quando eu me transformei a primeira vez, que eu me montei, né? Aí começou as mudanças, começou o tratamento hormonal. Aí isso me fez se sentir bem. Eu digo, é aqui onde eu tô, é aqui onde o que eu sou de verdade, né? Aquele corpo estava estranho em mim. Então agora começa a coisa de verdade, começa a ser eu mesma. Situações de constrangimento por não ser reconhecida como Jéssica nos lugares também já fizeram e fazem em alguns momentos parte de sua vida. Quando me pedem meu documento em algum órgão público, chamam primeiro pelo aquele nome. Elas não têm a sensibilidade de chegar e perguntar como eu quero ser tratada. Mas não tem isso porque elas não foram instruídas para isso, né? Aí por isso que a gente vai ao pouco instruindo essas pessoas para que elas tratem as próximas bem e tratem daquela maneira que elas querem ser tratadas. Como é que você se sente com tudo isso? Como eu me sinto? Sendo uma minoria, de novo, né? Querendo ou não, é sendo uma minoria, porque não só eu, mas como demais pessoas se excluem por causa disso. Porque eu não tenho conforto de serem chamadas como querem na rua. Leila, que é psicóloga do Centro de Referência da Mulher, explica sobre a dificuldade da pessoa que não consegue se identificar com o próprio sexo, além de falar sobre o trabalho existente. Desde criança, principalmente na pré-adolescência, a identificação de gênero, ela acaba acontecendo. A pessoa ela se identifica com o próprio sexo biológico que ela possui ou se identifica com o sexo oposto. Mais ou menos por volta dos 12 anos, na pré-adolescência, quando mais começa a aparecer esse tipo de sentimento da pessoa não se identificar com aquele corpo biológico que ela tem. E daí são mais ou menos os primeiros sinais que começa a dar com os amigos, com a própria família, começa a perceber alguma coisa, se bem que muitas vezes, desde cedo, desde criança, muitos já manifestam a sua tendência de identificação de gênero com o mesmo sexo biológico que eles têm. Paulo Tete falou também sobre o trabalho realizado na Assessoria Especial de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual. Bom, o nosso trabalho aqui na assessoria sempre é lutar com pessoas que descriminalizam, né,
homossexuais. Então, nosso trabalho aqui é trabalhar todos os dias contra a homofobia. Então, por isso foi criada a assessoria, e o nosso trabalho aqui seria trabalhar mais com palestras. A gente faz muitas palestras em colégios. Temos muitos travestis, muitos transexuais que hoje estudam e que são muito discriminados. Então, o nosso trabalho é entrar dentro de um colégio, falar para a população de que forma eles têm que ser tratados e não discriminar essas pessoas que são iguais perante a todos. E também o nosso trabalho aqui na assessoria é fazer um trabalho muito importante na área da saúde, poder estar divulgando, né, a Lei 10.948, que é a lei que protege a população LGBT, né, de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, e o modo que elas se comportam perante uma travesti e uma transexual que chega no órgão público para ser atendida.